Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando a nossa aula de hoje sobre as regras da aposentadoria especial, né? Ah, como a gente vem estudando, né, os diferentes benefícios, a aposentadoria especial, ela se destina àquelas pessoas que durante o seu labor, durante o período de trabalho, elas exerceram atividades em condições prejudiciais à sua saúde, tá? Então, é nesse sentido o porquê da aposentadoria especial. Inclusive, a própria Constituição, ela aponta para que não haja nenhuma diferenciação em termos de concessão de benefícios, e a exceção, a segunda exceção, é em relação às pessoas que laboraram durante determinados períodos em condições prejudiciais à saúde. Então, nesse sentido, antes da emenda constitucional, nós tínhamos apenas tempo de atividade nessas condições. A partir da emenda constitucional, nós temos uma diferenciação que foram estabelecidas também idades mínimas. Além do tempo, tem idade mínima para a pessoa preencher os requisitos o requerimento da aposentadoria. Então, a partir de agora, nós vamos compartilhar aqui o slide da aula. Vamos compartilhar o slide da aula. Os fundamentos legais, onde é que nós encontramos os fundamentos legais, tá, gente? Então, na Constituição, tá? Na Constituição, na Emenda Constitucional 103, na Lei 8.213, o Decreto 3.048, que é o regulamento, né, da Previdência Social, e a Instrução Normativa 77 de 2015. Então, sempre que a gente for falar de fundamentos legais, esses são os básicos, né, na análise, na concessão dos benefícios, tá? Então, nós falamos há Poderia, pouco... Oi? eu até acrescentaria aí as normas regulamentadoras, a NR 15 e 16, para estabelecer, principalmente a 15. Sim, porque está no decreto 3.048, tem um anexo 4, o anexo 4, ali estão descritas exatamente quais são as atividades, mas concordo contigo, em termos da legislação trabalhista, essas normas são bem importantes, tá? Que você apontou aqui agora para a gente, tá? Então, por isso, gente, o primeiro fundamento nós vamos lá na Constituição. Daí você pode dizer, mas, professor, se houve mudança na emenda constitucional, automaticamente houve alteração e o artigo 201, tá, gente? O artigo 201, ele já está atualizado, né? O 201, tá? Então, olhem aqui, nós já temos as atualizações, tá? Então, por isso, já temos as atualizações aqui, e eu fiz questão de deixar para que vocês percebessem todas as mudanças, né, que a gente tem em relação aqui à aposentadoria especial, né? Então, a primeira situação em relação aos benefícios, tá? Em relação aos benefícios, a Constituição diz o seguinte, tá? É vedado, tá? Ali, ó, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefícios, tá? Então, a primeira situação,
Se eu estabeleci e vi lá na semana passada, idade, tá? Idade, 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, aqui, se a, o, o legislador ele estabeleceu uma regra diferente, é justamente para atender uma situação que é prejudicial à saúde. Algumas atividades, tá, elas causam danos à saúde, mas por que se chegou a esta conclusão? Em função das respostas, dos apontamentos da própria ciência, tá? Então, por isso que para a concessão de benefícios não se pode não se pode adotar critérios diferenciados, exceto, né, para o que, gente? Segurados com deficiência, tá? Segurados com deficiência, que não é o nosso objeto neste momento, e aquelas atividades que sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação de vários agentes, né, que acabam sendo prejudiciais à saúde. Então, é nesse sentido que nós vamos olhar aqui para esses critérios, o que são agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde e quais são os critérios adotados para a aposentadoria especial, tá? Então, por isso que nós já destacamos aqui as únicas ressalvas ou as únicas exceções de adoção de critérios diferenciados são para segurados com alguma deficiência, tá? E para aquelas pessoas que exerceram atividades com efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, tá? Então, aqui a gente olha sempre, né, para o artigo 201, né, o parágrafo primeiro, mas também a gente vai encontrar lá no artigo 57, tá? 57 a 58 da Lei 8.213, nós vamos encontrar também no artigo 19 da Emenda Constitucional, nós vamos encontrar, se eu não me engano, no artigo 64 do regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3.048, tá? Então, olhem aqui primeiro o requisito, tá, gente? Para alguém buscar a aposentadoria especial, fazer para que gere o direito da aposentadoria especial, o primeiro requisito está aqui, gente, tá? Olhem aqui, ó, comprovar o exercício de atividades com efetiva exposição, tá? A primeira pergunta que eu faço para vocês: como é que eu sei se uma atividade, né? Alguém me traz a carteira de trabalho, ou vem no escritório para querer encaminhar a aposentadoria, como é que eu sei se ele esteve exposto durante o período que ele elaborou? Quais são os documentos, ou com base em que documentos que eu vou verificar, porque às vezes na carteira de trabalho tem lá 30% de periculosidade, ou tem os adicionais de insalubridade. Como é que eu sei se a pessoa esteve exposta ou não? Como é que eu comprovo, gente? Como é que a gente verifica essa documentação? Do PPP, né, que é o perfil profissiográfico, que é fornecido pela empresa. Tá. Alguém já viu este documento? Sim. Alguém de vocês já viu este documento? Sim. Já tem analisado? O Daelton certamente
fez uso dele, né, para a questão da aposentadoria. Deixa vocês... Denis Matos, alguém de vocês conhece? Não me parece aluno. Está pedindo, ou alguém, vamos autorizar, ver quem é. Eu vou aqui mostrar para vocês um PPP, tá? Só um minutinho. Um PPP. Além do PPP, tem outros documentos que a gente pode apresentar? Bem, pessoal, tem outros documentos? Sim, professor. Quais, se eu não me engano, é o Denner que está falando. Isso. Dá para apresentar também o LTCAT da empresa, o PPRA. Tá. Normalmente se pede o PPP e o laudo técnico, né, que é o LTCAT. Muito bem. Eu não sei. A internet está um pouco lenta aqui em casa hoje à noite. Enquanto está abrindo ali, nós vamos. Depois, na sequência, eu vou mostrar esses documentos, vou abrir, tá? Então, os fundamentos legais que nós estamos utilizando, o que eles apontam, tá? O que eles apontam? O que eles apontam? Que você tem um tempo mínimo de exposição, tá? Então, eu vou compartilhar para que a gente consiga continuar vendo, tá? Vou compartilhar aqui. Um tempo mínimo. 15 anos. Mas quem é que tem direito a 15 anos, gente? Quem tem direito a 20 anos? E quem tem direito a 25 anos? Vocês têm ideia de quem são essas pessoas? Sim. Tá. É o Denner que está falando? Mas vou dar oportunidade para outros colegas falar também. Mas pode falar, tá? Então fala agora e daí depois na próxima pergunta o outro fala. É o trabalhador da mina. Tá? Aquele que trabalha aonde na mina? Dentro da mina, professor. O que trabalha dentro da mina, Exatamente. ele tem direito a se aposentar com 15 anos de atividade especial. É que Exatamente. é que Pode falar. eu sei bastante assim sobre as regras antigas. Agora quando teve a reforma, a gente estudou bastante lá no Sim, escritório, mas ainda é difícil de pegar. Um pouco é difícil. tá. Não, mas tu tá tranquilo, tá, Denner? Pode. E Tá? 20 anos, Denner? Aí é aquela pessoa que trabalha na mina, mas não aquela que trabalha dentro da mina. É aquela que trabalha mais Exato. do lado de fora. Tá. E 25 anos? 25 anos, É, qualquer pessoa que trabalhe com agente nocivo. Aí pode ser qualquer atividade. exatamente, tá? E qual foi a mudança que nós tivemos daí, já contribuindo aí para a tua atividade
e certamente isso está tranquilo, né, porque se vocês já estudaram isso, né, também no escritório, né, Denner, aqui, 55 anos, então aquele pessoal que trabalha lá dentro da mina, tá, eles precisam trabalhar 15 anos, mas eles têm agora um outro critério a cumprir. Qual é que é o outro critério? 55 anos, tá? Aquele que a pessoa que trabalha, como a gente costuma dizer, na boca, próximo da entrada das minas, eles, além de 20 anos, tá? Eles, de contribuição, de trabalho efetivo, eles precisam ter 58 anos de idade. Então, essa é a mudança em relação a este pessoal. Os demais, Daelton, Odir, Denner, os demais, né, 60 anos, Suelen, Paula, Andressa, Karina, né, os demais 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição, tá? Então, essa foi a grande mudança provocada pela emenda constitucional, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Eu acho que eu só viro aqui a página do slide, porque daí então a gente tem mais algum esclarecimento aqui, tá, gente? Aquela ficha que a gente apresenta inicialmente, tá? A questão da contingência aqui. A contingência para a aposentadoria especial, gente, são duas situações: idade mais contingência. Qual é a contingência? Tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. Estão percebendo? Aqui eu tenho duas contingências que precisam estar somadas ou mais juntas, né? Então, primeiro, eu preciso ter os 15 anos, ou os 20 anos, ou os 25 em atividade que efetivamente prejudiquem a saúde, tá? Mais a idade, tá? A idade como está aqui embaixo, tá? Então, e o tempo de contribuição, tá? E o tempo de contribuição. Alguma dúvida, gente, até aqui? Algum questionamento? Eu só teria a acrescentar. Opa. Eu acho que foram duas pessoas que tentaram falar. Eu deixo só ver quem é que estava tentando falar, só para a gente voltar. Pode falar dela. Não, eu gostaria de acrescentar na questão de documentos. No início do ano houve uma mudança nas normas regulamentadoras, sofreram alterações. Então, a partir do ano que vem, no início do ano que vem, vai entrar a NR1, vai entrar o programa PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, e vai ser o documento que as empresas vão apresentar para esses casos, porque o PPRA ele vai terminar, não vai existir mais o PPRA, que é o documento que se usava este ano ainda vai Perfeito. ter, até o final do ano. É só esse dado aí, assim, aqui. Ótimo, obrigado, Delto. Ótimo. Jordana? Era Jordana? Não sei, alguém tinha... Eu tinha falado que tinha entendido, professor. Ok, perfeito. Então, vamos lá.
Aqui a gente tem outros requisitos, né, da aposentadoria especial. A gente está falando do regime, regime geral, né, de previdência social, tá? Então, primeira situação, comprovação do quê, gente? Aqui, ó, tempo, como nós tínhamos falado, tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, tá, gente? Então, vocês estão percebendo, tem que ter essas características a atividade de exposição, né? Então, a comprovação desse tempo de exposição, né, àqueles agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, ou a associação, né, destes agentes, tá? Ah, ali no artigo 64, né, do decreto 3.048, ele fala que são condições que prejudicam a saúde e a integridade, aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou a associação de vários agentes presentes, né, no ambiente de trabalho estejam acima dos limites de tolerância estabelecidos segundo os critérios qualitativos ou esteja caracterizada segundo os critérios de avaliação qualitativa, né, critérios quantitativos e avaliação qualitativa. Daí, só para vocês terem uma ideia, o decreto, eu não tenho ele ainda aberto aqui. Daí nós vamos aqui no anexo quarto, tá? Nós vamos no anexo quarto para encontrar esta não sei se porque tem 4, tem lá, tem mais um anexo quarto, porque não carregou ainda, que são, neste anexo é que nós encontramos esses agentes, né, a listagem dos agentes, porque o sistema está carregando aqui. Tá, agora carregou já. Tá? Opa. Aqui, pessoal, então, no regulamento, nós encontramos este documento, a classificação dos agentes nocivos, tá? Toda a orientação para elaboração dos documentos, o direito previdenciário, ele não elabora, ele não, ele exige esses documentos de quem? Do empregador, né, da empresa, do segurado, para avaliar se ele tem direito ou não à aposentadoria especial. A obrigatoriedade, o cumprimento de todas essas normas, né, ele está vinculado ao Ministério do Trabalho, tá, gente? Se a empresa fez, não fez, né, todos os documentos de saúde ligados à saúde ocupacional, tá? Então, olhem aqui, pessoal, o que a gente tem? Primeiro, os agentes químicos, tá? Então, os agentes químicos, então eu vou ver, o que são agentes químicos, tá? E o tempo de exposição, aquele agente, asbestos, 20 anos, tá? Benzeno, 25 anos, berílio, 25 anos, bromo, 25 anos, cadâmio, 25 anos, tá? E daí depois, carvão mineral, 25 anos, chumbo, 25 anos, tá? Cloro, 25 anos,
cromo, 25 anos, de sulfeto de carbono, 25 anos, fósforo, tá? E aqui a gente vai indo, né, toda a lista de documentos, tá? Então, nós já chegamos ao 15º, 16º, tá? Então, aqui são todos os produtos químicos, tá? Que geram direito à aposentadoria especial, tá? Aqui nós temos praticamente foram, né, na lista 19 produtos aí, tá, gente? 19 produtos químicos, tá? E esses produtos químicos, eles também estão lá nas normas trabalhistas, né? A NR 15, né? Da Elton, que você falou anteriormente, e na 16 para as questões periculosas. Se a minha memória não falha, são exatamente a 15 para os agentes insalubres e a 16 para as situações periculosas, ok? Tá. Aqui nós temos agentes físicos, tá? Agente ruído, tá? Então, hoje, desde 2003 para cá, então, são 85 decibéis, tá? Mas teve algum momento que tinha, era um outro... um outro nível de ruído que era considerado, sim, tá? Então, aqui na própria aula de hoje, tá? Eu mostro para vocês, olhem aqui, ó, tá? Sobre o ruído. Até 1997, inclusive essa data, 80 decibéis, tá? 3 de março de 97. De 6 de março de 97 até 18/11 de 2003, 90 decibéis. E depois 85 decibéis. Daí vocês vão perguntar, mas professor, como é que a gente faz quando a gente olha um PPP, né, de um trabalhador? Eu tenho que ter essas informações e, com base nessas informações, se o agente é ruído, né, prejudicial à saúde, eu tenho que conferir nessas datas para ver se aquela pessoa ela tem direito à aposentadoria especial ou não, tá? E o que acontece? Às vezes você vai passando o olho no PPP e você tem que olhar com muito detalhe, porque a pessoa ali está com 25 anos de trabalho e tem diferentes informações, pode acontecer que lá no meio do PPP, num determinado período, e aconteceu com um cliente num único ano, ele tinha aqui, se eu não me engano, nesse período aqui, era 89 decibéis. Neste período, tá? E o que às vezes acontece? Você vai lá e olha para os PPPs, aqui até 97 a empresa tinha, em média, 79 decibéis. A partir daqui, quando mudou, ela tinha 88, 89 lá de ruído. Mudou aqui o decreto, a empresa ela tinha lá 84,9 decibéis nos seus PPPs, tá? Então, nessa situação, quando há desconfiança, tá? Você tem que pedir perícia, tá? Solicitar uma nova perícia. Daí é feita uma nova perícia lá para ver as condições físicas de ruído na empresa, tá, gente? Então, isso está muito vinculado aqui à questão também
dos adicionais, né, lá no direito do trabalho, vinculado aos níveis de fluido e também os próprios agentes que nós estamos estudando aqui, tá? Alguma pergunta, alguma colocação até agora? Então, aqui nós estamos falando de agente... Desculpa? A Jordana. Eu não sei, posso Fala, fazer Ju. pergunta, não sei se esse é o melhor momento, mas eu queria perguntar, Pode professor, fazer, tá? o que ali o que se entende ali, o que a lei entende por dizer que não ocasional e nem intermitente? O que seria esse, que tempo seria esse? Tá. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Que tem a definição, tá no próprio decreto, lá no artigo, no decreto, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês novamente, tá? Se eu não me engano, no artigo 68, no artigo 68, lá nos parágrafos do 68 do decreto está definido, e eu acho que até eu tenho aqui para vocês, ó, tá? Olha aqui, 65, tá, gente? 65, tá? O que é, antes, nós falamos aqui, né, das condições, exposição, tempo permanente, e aqui está a definição legal, tá, que o legislador definiu, tá? Aquele que é exercido de forma não ocasional, tá? Então, tem muita discussão aqui, se ele ficava somente 1 hora na semana ou no mês, 1 hora, né? Então, tempo intermitente, tá? O que é tempo intermitente? Ninguém pode me responder? Não podemos responder. Tá. Não ocasional. Depende, é que tem períodos, né? Eu achei que o vídeo tinha travado. Tá. Eu também. Bom, O que é... na realidade, Sim, vai. quando quem faz essa definição e avaliação normalmente quem emite o laudo aí, normalmente o engenheiro de segurança é que vai fazer, isso vai definir a metodologia que ele usa no documento dele. Então, ele vai ter que informar isso aí, e aí ele faz essas definições. Por isso é que, se tiver alguma dúvida quanto a essa qualificação, daí se solicita uma perícia, né, que é onde outro engenheiro vai fazer a avaliação. Professor, posso tentar dar uma explicação? Pode, continuamente. Denner. Pode, Denner. Assim, ó, não ocasional, tá? Ocasional é o inverso de habitual. O que seria habitual? Habitual é quando seria todos os dias, entendeu? Vou tentar colocar melhor assim. Todos os dias seria uma coisa habitual. E intermitente é ao contrário de permanente. Vamos assimilar assim o permanente com o horário. Quando a gente exerce uma atividade especial, tá? Que ela é habitual e permanente, quer dizer que a gente faz aquilo todos os dias e o tempo que eu trabalho 8 horas por dia, é as 8 horas por dia trabalhando com aquele agente nocivo. Então, por isso que às vezes quando a gente pega um PPP, ele tem que ter aquele habitual e permanente, que é o inverso de não ocasional e nem intermitente seria, né? Exatamente. Conseguiram entender? Não, muito boa a tua explicação. É que assim, ó,
Só deixa eu concluir para ficar melhor. É que para a gente caracterizar aquela atividade como especial, a pessoa ela tem que exercer aquela atividade o tempo todo, entendeu? Não pode eu dizer, eu trabalho com produto químico, mas eu trabalho só 1 hora por dia, e nem é todo dia, é uma vez na semana. Então a minha atividade não pode ser caracterizada como especial. Por isso que a gente precisa desse habitório permanente. Eu estou aqui abrindo um PPP, tá? Eu estou abrindo aqui um PPP, deixa eu só primeiro... isso aqui está muito apagado, acho. Deixa eu ver isso aqui também. Tá. Eu só vou... Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, tá? Tá. Então, eu vou abrir agora para vocês. Estou abrindo um PPP. Tá? Então, aqui, meus amigos, tá? Para cima, o que a gente tem, aquelas são as informações e a identificação, e eu deixei para que a gente não enxergasse a identificação, tá? Então, olhem aqui, tá? Então, as informações que tem da descrição das atividades, tá? Profissiografia, né, que é a descrição, é o perfil profissional psiquiográfico, né, então, por isso, a profissiografia que está sendo descrita aqui, tá? O que neste período, o que este trabalhador ou esta trabalhadora fazia, né? Ligar as máquinas produtoras de conexões de eletrodutos, tá? Então, aqui tem toda a informação do que ele fazia, tá? Do que ele fazia. Então, aqui ele teve, a gente pode ver, de 1998 a 1999, ele teve uma função, depois, de 1999 a 2001, ele teve uma outra função, tá? E depois de 2001 até, se eu não me engano, foi 2018, acho, quando que ele saiu dessa empresa, tá? 2018, quando ele saiu dessa empresa, tá? Então, olhem aqui, ó, mudou de função, mudou o quê? A descrição das atividades, tá? Mudaram mudou as atividades que ele desenvolvia, tá? Então, aqui, vamos olhar se ele estava exposto a algum agente, tá? Então, olha aqui, ó, a seção de registros ambientais, tá? Exposição a fatores, tá? Então, olhem aqui, gente, a instrução normativa, tá? Que determina que a empresa tem que fazer toda a informação aqui, tá? É o modelo colocado pelo próprio INSS, tá? É o próprio modelo, tá? Então, olhem aqui, para vocês, analisando essa situação deste trabalhador, deste PPP, vocês enxergam alguma situação aqui que ele estava exposto a algum agente? Ao ruído? Tá, por que você considera que ele estava exposto a ruído? Tá. O que está aí? 93 decibéis. Tá, 93 decibéis no primeiro período, no segundo, 92, no terceira avaliação, 95, depois 94,9. Exatamente. E daí, acima daqueles valores e daí que colocaste. Quando nós olhamos aqui, ó, só para que a gente volte, olhem aqui, tá?
Então, ele, durante todo o período, ele esteve no agente ruído, né, exposto acima, tá? Então, vamos voltar para cá, tá? Então, o agente ruído, tá? Ele estava exposto a algum outro agente? Professor, Fala. Quem é que está perguntando? é o Edson. Fala, Edson. Mas quando lá mais à direita da tabela tem assim, EPI eficaz. E aí quando o EPI é eficaz, não teria uma, como é que eu vou dizer, não desclassificaria essa exposição? Sim, mas daí tem para uma situação, tá? Daí que a gente precisa avaliar lá para a norma trabalhista, para o direito do trabalhista e uma outra situação para o direito previdenciário, tá? Então, o que que aconteceu? Vou dizer, eu estou exposto aqui a ruído de 90 decibéis, tem aqui neste meu ambiente, mas o que que eu estou usando aqui? Protetor, tá? Eu estou usando protetor, tá? Este protetor, ele reduz em quanto? Então, lá ele precisa, né? Por isso que a questão do IPI, provavelmente ele usava protetor, tá? Auricular, tá? Ele usava, e era por isso que o IPI era eficaz, ok? Mas, Tem outra informação. daí nós temos o quê, gente? Daí, para o direito previdenciário, tá? Nós temos o quê? Mesmo que tenha utilizado EPI eficaz, mesmo que ele tenha feito uso e seja comprovado para o nível ruído, ainda assim gera o direito à aposentadoria especial, tá? Eu acho que o Daelton queria falar. Não, tem outra informação aí, ó. O CA, o número do CA, é o documento que existe e que dá informação de quanto este EPI, esse protetor auricular, vai me dar de redução do agente ruído. Como ele não indicou nenhuma informação, eu não tenho como calcular qual o fator de redução que houve. Exatamente, tá? Então, se a gente normalmente, tá? Quando é feito, você busca, e eu até entrei numa empresa que tem aqui em Esteio, que é uma empresa muito grande, aliás, é na divisa de Esteio com Sapucaia, que esta empresa, eu acho que alguns de vocês conhecem, né? Que ela trabalha com malhas, né? Produção de roupas, né? Meus amigos, eu fui lá acompanhar, eram 3 perícias que estavam acontecendo de forma simultânea lá nesse dia lá, tá? O que que aconteceu? Ah, gente, quando nós fomos entrar, eles não nos ofertaram o equipamento. Daí eu pedi se tinha equipamento disponível, tá? Se tinha equipamento disponível para mim e para a trabalhadora. Qual foi a situação que ocorreu? Eles não tinham equipamentos disponíveis, né? E eu perguntei, mas tem também para o perito? E eles não tinham equipamentos disponíveis, tá? Então, eu pedi que isso fosse registrado, que nós estávamos adentrando a empresa que não tinha equipamento disponível, porque, gente, uma das teses que nós trabalhávamos, que tinham registros, tá? Mas eram apenas registros formais, mas não havia troca efetiva dos aparelhos. Tá? E eu lembro que a própria juíza
depois, quando foi analisar, que nós estávamos na audiência de instrução, ela perguntou para o pessoal da empresa o que tinha acontecido, porque ela estava acostumada com perícias negativas lá naquela empresa. E outros quesitos que nós levantamos, e que eu perguntei lá para o perito acompanhando, né, a perícia, os certificados dos EPIs e a questão de validade. Se havia troca, a troca acontecia dentro do período de validade. Daí ele foi buscar, foi conferir todas as situações e o que nós identificamos nos próprios documentos que a empresa nos forneceu, que durante vários períodos, os EPIs eles eram trocados depois do prazo de validade. Qual foi a consequência disso, gente? Nós tivemos a procedência, tá? A procedência da ação de uma situação que boa parte, ou a maior parte dos processos com este quesito de insalubridade ali nessa empresa, né, não eram procedentes, tanto que a própria juíza fez este comentário, o que estava acontecendo, o que tinha de novo, porque todas as perícias, ou a maior parte das perícias que chegavam até ela, tá, eram improcedentes, né, nessa questão do ruído, né, em função dos... sempre tinha os documentos, as planilhas de troca, e uma outra situação que a gente viu, né, tinha uma planilha que tinha assinaturas e não tinha registro. Então, se confirmou a tese também de que efetivamente haviam planilhas que eram assinadas em branco e que depois eram feitos os preenchimentos, tá? Então, isso é bacana, você, se às vezes está só lá o trabalhador vendo estas situações, ou acompanhando a perícia, ele não se dá conta de fazer esse tipo de pergunta, e você só enxerga lá no contexto, no ambiente, para fazer essas perguntas, né? Então, ali a gente conseguiu reverter uma situação que era muito favorável para a organização, ela tinha muita segurança naquilo que ela fazia, e a gente foi identificando a partir dos documentos que a gente olhava e situações que a gente tinha ali, né, de que, primeiro, os EPIs eram trocados depois do prazo de validade e longo tempo depois. Segundo, não havia disponibilidade de EPI, porque no dia da perícia se comprovou que não tinha. Por exemplo, eu tive que adentrar na empresa, o perito, ele teve que usar os dele, né, ele usou, e os reclamantes, que eram 3 naquele dia, a gente estava fazendo a perícia, eles tiveram também que adentrar sem o uso de equipamentos. Sem o uso de equipamentos de proteção, porque não havia equipamento de proteção, tá? Então, isso é bem importante. Claro que lá no próprio trabalho, aliás, na Justiça do Trabalho, vai dizer o perito quanto é que o EPI ele reduz sim também, tá? No CA, tá? O CA é este aqui, tá, gente? Esse item aqui. Pessoal, observem que aqui está sempre o profissional que fez, o responsável pelos registros. Por quê? O que é o CREA, né? São engenheiros, tá? Engenheiros do trabalho, né? Esses profissionais que fizeram, tá? Aqui também a questão dos exames médicos, tá? Vocês observem que também houve acompanhamento, houve da situação de saúde, tá? E a situação
a monitoração biológica no ambiente de trabalho, tá? E daí aqui depois é a assinatura do representante da empresa, tá? Então, este é o PPP, gente, o documento, né, que vocês escutam aquela sigla, né? O PPP é o perfil profissiográfico previdenciário, tá? Então, é este documento, é o principal documento que a gente fornece e utiliza hoje, tanto que nós tivemos um documento, um PPP aqui, que tinha uma informação, era de um eletricista, tá? De uma empresa que trabalha com eletricidade. E haviam informações dúbias lá no PPP, né? Daí, o que a gente fez? Nós notificamos via e-mail para que a empresa esclarecesse essa situação, a empresa não esclareceu, né? Se efetivamente a pessoa, ela trabalhava com eletricidade acima de 240 volts, né? E a empresa não informou. Daí, o que fez? O juiz notificou a empresa, tá? Vai uma notificação judicial e a empresa até, inclusive, informou hoje à tarde. Daí, eles nos ligaram para o escritório. Olha, nós já informamos lá no processo, porque eles não tinham informado e se desculpando por que eles não tinham feito, né, colocado a informação no processo. Então, aqui, tá, por isso que são a questão do tempo, tá, gente? Então, que nós estávamos falando, deixa eu só ver aonde é que é. Aqui, então, condições que prejudicam a saúde, tá? Nós já vimos e apontamos. Eu vou dizer para vocês que uma aula somente de aposentadoria especial é insuficiente, tá? Ela é insuficiente. Então, essa questão do tempo, né? Então, não ocasional significa o que? Habitual, era uma atividade habitual e a questão do tempo era permanentemente naquela atividade, tá? Então, é nesse sentido que nós estávamos falando. E o parágrafo 2º do artigo 68, ele diz o seguinte: como é que será comprovada esta situação, né? Por meio das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo, ou a associação desses agentes, tá? Então, onde é que a gente vai? Aqui no PPP, tá? Então, vamos olhar aqui, tá? Aqui neste PPP. Nós nunca vamos ver, é bem difícil a gente ver não aqui, né? Mas tudo bem, tá? Olha aqui, ó, se foi feita implementação de medidas de proteção coletiva, tá? Mas aqui, ó, qual é o agente? Tá? Qual é o agente, no caso, o fator de risco aqui, ó? Ruído, tá? Aqui, óleo solúvel, tá? Mas vocês enxergam que este óleo, ele seja um fator de risco? Pode ser. Tá? Só que eles não deram um valor, né? Só falaram que fazem uma avaliação qualitativa deles, também não definiram qual é o tipo de óleo, isso não diz muita coisa. Exatamente, e essa é a dificuldade, gente, tá? Primeiro, é essa dificuldade por que da forma administrativa, às vezes o INSS acaba não reconhecendo, porque faltam essas informações, né? Faltam essas informações complementares no próprio PPP, tá, gente? Tá? Então, faltam essas informações. De todas as fontes e possibilidade de liberação dos agentes mencionados, né, no inciso 1, tá? E dos meios de contato e exposição dos trabalhadores, as vias de absorção,
tá? A intensidade da exposição e a frequência e a duração do contato. Então, era aquilo que nós estávamos falando. Se era o tempo todo, se a pessoa utilizava equipamentos de proteção, mas mesmo assim continuava tendo contato e exposição. Então, são essas situações que são avaliadas, né, no PPP. Normalmente, quem faz a avaliação também para o INSS é um médico, tá, gente? Normalmente, quem faz a avaliação lá no... se tem períodos especiais, é o próprio INSS. Então, aqui, gente, estão o quê? Os documentos, tá? Como é que se faz a comprovação? Então, a gente viu aqui que já tem a questão do PPP, tá? Então, o formulário emitido pela empresa, com base no laudo técnico, eu vou ver se eu tenho aqui um laudo técnico para mostrar para vocês. Um minutinho, por gentileza. Eu só vou ver se eu tenho algum laudo técnico aqui já de pronto. Algum laudo. Tá. Deixa eu só ver se eu tenho. Muito bem. Aqui, pessoal, ó, este aqui é um laudo, tá? Este aqui é um laudo que você busca, tá? Não é esta pessoa, essa informação você busca no próprio, aonde, gente? No próprio banco da própria Justiça Federal, tá? No Banco da Justiça Federal, você busca, esse aqui é um laudo, tá? Por exemplo, um laudo que foi feito num ambiente, você não tem PPP lá, tá? Então, pode ser que, às vezes, você não tem PPP, então, você vai buscar o quê, ó, tá? Então, observem que aqui, nessa situação, mostrou que o nível de ruído era de 75 a 78. Então, não tem aqui, né, fator de risco, não estava exposto, tá? E daí, então, o laudo, tá, ele vai dizer aqui, ó, considera as atividades acima descritas como insalubres em grau máximo. Então, significa o quê? Que quando essa pessoa trabalhou lá, você tem empresas que as pessoas trabalharam lá na década de, final dos anos 80, início dos anos 90, que não encontra esse tipo de documentação, ou a empresa já estava fechada ali no final dos anos 90, você vai buscar esses laudos, né, que estão em bancos de dados ou da Justiça. Olha aqui, gente, este aqui é de 2002, estão vendo este laudo? Tá? Que foi feito, tá, por uma demanda trabalhista, mas que a gente pega essa prova e utiliza, esses laudos estão no próprio banco de dados da Justiça Federal, tá? Na própria Justiça Federal. Deixa eu só ver aqui se tem outras situações que eu posso mostrar. Aqui, ó. Tem mais um laudo aqui, deixa eu só ver se é um laudo também, tá? Então, só para ele abrir. Olha aqui, ó, tá?
Então, este documento é da empresa, gente, tá? É com base neste documento que a empresa vai elaborar o PPP, tá? Deixa eu só aumentar o tamanho aqui para vocês enxergar, tá? Então, são esses documentos, tá? Se a empresa não tem PPP ou não forneceu na época, a empresa não existe mais. O que que você vai buscar? Esses laudos que estão ou no Banco da Justiça Federal, tá? Na Justiça Federal, ou aonde? Né? Na própria Justiça do Trabalho, de processos trabalhistas. Mas esse aqui é um documento que foi feito, contratado pela empresa para a medicina do trabalho, tá? Então, este é um documento que tenha todas as informações. Então, é com base neste documento, tá? É com base neste documento que a empresa, ela fez o quê, gente? E faz os PPPs, elaboram os PPPs, tá? Então, quem são os profissionais que podem fazer esse tipo de trabalho? Engenheiros do trabalho e médicos do trabalho. São somente esses dois profissionais que podem fazer e assinar esses documentos, tá, gente? Eu não sei se alguém ia fazer algum comentário, eu cortei. Para a colaboração, existiu documentos similares ao PPP, que foi a DSS 8030 e a SB 40, mais antigamente, que são similares ao PPP, documentos. Exato. Daí depende de ver se tinha na empresa, se forneceu, se está no banco de dados, né, da Justiça. E eu vou dizer para vocês o seguinte: quando você olha para aposentadorias especiais, né? Olha, eu vou dizer para vocês, aí foi nesse período de quarentena, eu devo ter analisado umas 15 aposentadorias que o INSS, ele indeferiu, tá? E daí eu fui analisar para a gente fazer as ações judiciais. E daí você tem que olhar documento por documento, detalhe por detalhe, para ver se, vem cá, mas conferindo também com análise do INSS, para confrontar a análise, a tua análise com a análise do INSS e dizer, olha, eles não analisaram tais documentos, não analisaram tais e tais períodos, tá? Então, é muito comum, por exemplo, vir um indeferimento, tu vai ver, mas olha aqui, ó, este período eles não consideraram, sequer foi avaliado, tá? Então, é muito comum essas situações, tá? Então, gente, aqui, ó, pode haver, se há, no caso, agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, tá? Em humanos listados no Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, só a comprovação da efetiva exposição já gera o direito também à aposentadoria especial, tá? Aqui, pessoal, então, eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a essa situação. Eu quero mostrar aqui primeiro uma questão assim de aproveitamento. Como é que é feito o aproveitamento desse tempo que você elaborou de forma especial, tá? Então, eu estou compartilhando a tela, né? Sim. Sim. Tá. Então, deixa eu só pegar, cadê a calculadora aqui? Onde é que está a calculadora? Aqui. Calculadora, tá? Olha como é simples, tá? Deixa eu botar a calculadora, para a calculadora. Então, a calculadora, tentar trazer ela para cá.
tá? Então, vamos aqui para as mulheres, tá? Vamos dizer que uma mulher, ela trabalhou durante 17 anos, tá? Ah, um trabalho que deixava ela exposta, né, a ruído. Como é que a gente faz este cálculo? Essa pessoa trabalhou 17 anos. Como é que eu sei quanto tempo isso vai ser considerado? E ela, se ela trabalhou somente 17 anos, ruído, isso não gerou direito à aposentadoria. E é por isso que aqui, ó, a gente volta para cá. O que que acontece, gente? No artigo 25 lá da emenda constitucional, tá? Ele diz o seguinte: é possível o aproveitamento de tempo especial. Como assim aproveitamento de tempo especial? Tá? O Daelton, se a gente passar a palavra, eu já vou passar a palavra para ele, eu sei porque ele já falou aqui nas nossas aulas, e por isso que eu estou utilizando a situação dele. O que que aconteceu? O Daelton, pelo que eu tive de informação por ele, dada aqui nas manifestações da aula, ele não teve aposentadoria especial. Ele teve o quê? Aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Mas integral. Foi isso, Delton? Correto? Correto. Tá. Então, gente, mas por que que é importante esse termo que eu utilizei? Aposentadoria por tempo de contribuição integral. Já nós vamos ver a aposentadoria especial, ela dá direito, tá? Olhem aqui, ao valor do benefício, 100% do salário de benefício, do salário contribuição, tá? Então, se ela dá direito a isto, é muito importante para as pessoas se aposentarem com a aposentadoria especial, se elas efetivamente trabalharam em condições prejudiciais à sua saúde, tá? Além de antecipar o tempo, né, de aposentadoria, essas pessoas, elas têm o quê? Um benefício maior comparado a outras pessoas, porque elas vão se aposentar com 100%, né, do salário, da média, né, de contribuição, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Se a pessoa trabalhou determinados períodos, mas não tem o direito de aposentadoria especial, como o da Elton, tá? Ele não trabalhou durante 25 anos em condições prejudiciais à saúde. Eu não sei quanto tempo que ele trabalhou. 22 anos. 22 anos, então vocês estão percebendo, se ele trabalhou 22 anos, tá? Somente 22 anos, ele faltavam 3 anos, tá? Mas como é que a gente computa, como é que a gente calcula aqueles 22 anos que o Daelton trabalhou? Então, olhem aqui, ó. É possível a conversão, tá, gente? É possível desse tempo especial em comum, tá? Como assim a conversão? Exatamente por essa tabela que está aqui embaixo. Opa! Essa tabela aqui, então a gente viu Daelton, tá? Os 22 anos dele, vamos contar, vamos ver quanto tempo, tá? Daelton. 22 anos, tá? Vezes, tá? 1,4 igual. Vocês perceberam por que que os 22 anos do Daelton viraram 38 meses? Em função dessa conversão aqui para homens. Vocês me entenderam? Daí, quanto é que faltava para o Daelton? Mas
4 anos e 4 meses de outras atividades, e certamente ele tinha muito mais tempo pelo aquilo que ele nos contou, né, Adelton? Sim, eu tive atividades. No início da carreira, a gente começa como trabalhando eu trabalhei em supermercado. Exato, exatamente, né? Então, aqueles períodos foram somados, e no total tu tinha quantos anos de contribuição? Fechou 96,8. E mais Mais quanto tempo de contribuição? agora eu não Considerando lembro. a idade. O total final foi 96,8. E com Tempo que de idade tu te contribuição mais aposentou? a idade. E com que idade tu te aposentou? 55. Então, olha aqui, ó, só para a gente ver quanto tempo, 96 menos 55, opa, igual. Olha quanto tempo de contribuição tu tinha, 41 anos, tá? Isto. Tu tinha 11 anos praticamente de outras atividades, tá? Então, vocês entenderam como é que se faz o cálculo? Eu pego o período para mulheres, eu multiplico por 1,2, e para homens, 1,4. Entenderam, gente? Então, o que acontece, tá? Essa conversão, antes, eu poderia fazer para todos, tá? Não dava aposentadoria especial, quando a gente encaminha um processo de aposentadoria, a gente pergunta para o cliente: você quer se aposentar somente com aposentadoria especial? Sim, ok, tá. Então a gente encaminha a aposentadoria somente especial para aquele. Não, eu não quero a aposentadoria por tempo de contribuição. Você quer a aposentadoria também por tempo de contribuição? O que é isso? Daí a gente explica para a pessoa: eu quero, se for, né, também, se eu puder me aposentar, eu quero, é uma garantia que eu tenho. Então, o que a gente faz? A gente pede a aposentadoria especial e, alternativamente, a conversão do tempo especial, como eu estou colocando ali, em comum, tá? E daí, o que acontece? Vou dar um exemplo. Eu trabalhei, e eu tenho uma situação de um cliente que ele trabalhou em período, tempo especial, gente, 24 anos e 10 meses e 28 dias. Se deram conta? 24 meses, 10 meses e 28 dias. Quanto tempo que faltou? 32 dias para ele ter aposentadoria especial. 32 dias. Percebam? Então, por isso que tem algumas situações. Neste caso, daí o que a gente está pedindo? A conversão, ele quer se aposentar de qualquer forma, tá? Daí o que a gente está pedindo? A conversão do tempo especial em comum, tá? É isso que vai acontecer, tá? Isso que vai acontecer. Alguma dúvida em relação a essa conversão, gente? Vai vir um caso agora esta semana, né? Mais uma atividade, tá? Que vai exigir que vocês analisem essas situações de conversão de tempo, tá, gente? Professor. Tem pergunta? O Edson. Fala, Edson. Desculpa, essa própria tela aí. Passado a palavra primeiro, você não tinha perguntado antes se eu não sei se eu te respondi, cara. Respondeu, que separava do previdenciário para o trabalhista. Então tá ok. Tá, memória falhou. O Daelto falou 22 anos. Sim. Por que o senhor usou a tabela de 25 anos ali, não a de 20? Eu não entendi quando é que foi o divisor ali. Porque as atividades que o Daelton
desenvolviam geravam direito de aposentadoria de 25 anos e não de 20. Ah, tá. Esse tempo de idade está relacionado à função, não ao tempo de contribuição. Então, por exemplo, 15 anos, eu não sei se você ouviu quando que o Denner falou que é para aquele pessoal que trabalha lá no interior da mina, tá? 20 anos para aquele trabalho, a pessoa que trabalha ali próximo das entradas, né, das minas, né, na boca da mina, né? E 25 anos são para todas aquelas atividades que eu mostrei aqui para vocês do decreto 30, ó, dessas atividades aqui, ó. Tá vendo onde é que está? Se você estava trabalhando com atividade, tá? Então, aqui, ó, agentes, tá? Então, com esses agentes, aqui que está a definição. Provavelmente o da Elton, ele estava exposto a um desses agentes. Não sei se era ruído, não sei se era agente químico, tá? A um desses agentes aqui. Foi agente físico, exposição à radiação Tá ok. ionizante. Tá? Olha aqui, ó. Então, você está vendo, essas atividades aqui, elas definem a atividade, né, o produto, melhor, é o produto, né, o contato com o agente, que define o tempo de aposentadoria, se é 15, 20 ou 25. Entendeu, Edson? Perfeito, aqui no agora eu anexo, entendi. o anexo 4º do decreto 3048, tá? É no final ali da lei, eu estou exatamente aqui, ó, mostrando e passando, não sei se está conseguindo visualizar, tá? Então, olha aqui, ó, ó, eram radiações que você falou, Delton. Sim, radiação ionizante. Exato, então, tá vendo aqui, Edson? Nós estamos, uma maravilha. Agora eu entendi, obrigado, professor. Analisando uma experiência prática e o Daelton contribui, o Denner, aí vocês todos com as perguntas bastante, tá? Então, aqui estão os outros agentes, tá, pessoal? Então, aqui, a associação de agentes, estão vendo? Tá vendo, Edson? Ó, a associação de agentes químicos, físicos e biológicos, tá? Então, 20 anos, ó, mineração subterrânea cujas atividades sejam exercidas afastadas das frentes de produção, 20 anos. Químicos, físicos e biológicos, trabalhadores em atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas em frente de produção, tá bem? Tá? Então, é aqui que está a definição, tá? Então, mas de onde é que a gente tira? Exatamente aqui desse anexo, então, os 15, 20 e 25, deste anexo 4º aqui do decreto, tá bem? Perfeito. Não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não apontei, mais alguma situação que eu apontei, se eu não apontei. Tá, do aproveitamento aqui, daí vocês já entenderam, é quando que a pessoa ela não preencheu os requisitos para aposentadoria especial e eu vou converter esse tempo especial em comum, tá? É essa situação. Valor do benefício, já falei, tá? E a questão vai, Jordana, né? Só fiquei com uma dúvida. Aquele para 30 e aquele para 35 ali, professor. Desculpa se eu perdi a sua explicação. Aqui na mulher para 30, homem para 35. Ah, sim, tá. Porque o decreto, ele ainda não está atualizado com as novas regras, né? Então, este quadro, se você olhar, eu tirei literalmente ele de onde, tá? Aqui do artigo 70, para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui o artigo 70, tá? O artigo 70, deixa eu ver se agora a gente... O artigo 70.
Ah, tá. Os multiplicadores, deixa eu ver aqui. Tá. Olha aqui, tá? Eu estou te mostrando, tá vendo, Jordana? Tá? Sim. E daí agora deixa eu explicar o porquê para 30. Ah, na semana passada, a gente viu regras de transição. Está lembrado? Das regras de transição que, Sim. dependendo, a mulher ela tem que cumprir 30 anos de contribuição e o homem 35. Lembram que, está lembrada que o professor falou que eu completei 35 anos de contribuição em outubro do ano passado, tá? Em outubro do ano passado. Eu encaminhei a minha aposentadoria justamente porque em função de que eu tinha completado 35, porque era a regra antiga, tá? Você tinha que ter 35 anos de contribuição. Se você tivesse 35 de contribuição, homem, independia da idade para se aposentar. Mulher, 30 anos. Então, por isso, é a conversão para tempo de contribuição, tá? 30 e 35. Ok, professor. Obrigada. Tá? Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Professor, Fala, Denner. o senhor vai cobrar da gente o cálculo? O cálculo da aposentadoria Digamos, se tiver para tempo o valor especial, o do senhor vai benefício? cobrar o cálculo? Ah, sim, exatamente. Vou multiplicar, por exemplo, 2 por 1,4, multiplicar 8 por 1,4, não há, né? E até por isso que eu fiz aqui o cálculo com vocês, porque não há nenhuma dificuldade nisso. Vou cobrar sim, tá? Para que você avalie, né? Para que você faça, né? Vou cobrar sim no exercício, tá? Vou cobrar, tá? Vamos dar um exemplo, tá? Eu vou dar, vamos construir um exemplo, tá? Que daí fica registrado aqui na nossa aula, tá? Um minutinho, por gentileza. Um minutinho, por gentileza, tá? Um minutinho. Ô, professor, posso tirar uma dúvida? Mas sempre a aula aqui é para isso. Quando um pedido de aposentadoria especial é indeferido pelo INSS, qual seria o próximo passo? O advogado analisar, o que seria? Sim. O que a gente faz nessas situações, Jéssica, tá? Primeira situação, eu vou olhar, conferir, tá? A documentação que a gente enviou e a análise que o INSS fez, tá? Qual Uhum. foi a análise? Porque daí pode ter ocorrido falha na documentação e na nossa análise no escritório, tá? Mas 99% das situações, o que acontece? A empresa, ela não fez o recolhimento. Vou dar um exemplo. As empresas, e aqui a gente tem muita empresa que tem ruído, tá? Fábricas, né? Que ela tem ruído. Então, o nível de ruído lá na fábrica é 86, 87, 90, tá? Mas o fato das pessoas usarem protetores auriculares, aquele vai reduzir, às vezes, dependendo do protetor, se é aquele concha, né, que a gente coloca, né, ele às vezes reduz 18, são vários decibéis, vai depender da qualidade do tipo do produto. O fabricante vai dizer quanto é que ele vai reduzir, tá?
Então, não é feito o pagamento do adicional de contribuição que a Lei 8.212, agora eu não lembro qual é o artigo que diz, tá? De cabeça eu talvez tenha que abrir aqui. Mas na Lei 8.212 diz o seguinte: quando o trabalhador ele exercer alguma atividade que possa exercer, gerar direito de aposentadoria especial, a empresa ela tem que fazer uma contribuição adicional. E a grande maioria das empresas, o que faz? Elas não fazem essa contribuição, tá? E o funcionário público, gente, ele não pode tomar uma decisão que não esteja seguindo a lei, tá? Daí, o que acontece, gente? Se a empresa não efetuou o recolhimento, ele tem que indeferir, porque não foi feito o recolhimento. Então, por isso que, às vezes, a grande maioria das pessoas não entendem por que houve o indeferimento, mas eu trabalhei em condições especiais. Mas tu não é culpado na condição de advogada, nem o segurado, foi porque o empregador ele não fez o recolhimento que ele deveria fazer. Tá? Mas daí tem outras situações. O INSS ele não reconhece determinados documentos, tá? Não, que só serão reconhecidos. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um laudo que eu busquei lá no banco de dados da Justiça Federal, ou um laudo emprestado da Justiça do Trabalho. O INSS não vai reconhecer. Claro, vai depender assim, de muita boa vontade, mas, como regra, não é reconhecido. Tá? Então, por isso que você precisa olhar, analisar e fazer o quê? O encaminhamento para a justiça, a apreciação da justiça. Tá? E eu já vou dizer para vocês o seguinte: teve situações, teve uma aposentadoria que a gente teve ela indeferida no INSS, na esfera administrativa, e na primeira instância. Onde é que a gente conseguiu reconhecer? No tribunal. No tribunal. Então, tem situações que a gente, o advogado, ele não pode receber ou não desanimar. Você vai à luta, tá? Então, você vai à luta e foi lá. Eu até vou ver se eu entro aqui para olhar o PPP deste cliente, né, desse segurado, mas foi indeferido tanto na esfera administrativa como na primeira instância. O juiz ele tinha um entendimento diferente. Pô, nós levamos, para nós foi assim, uma surpresa muito negativa quando a gente viu o indeferimento da aposentadoria, tá? E daí o que a gente fez? Não tivemos alternativa e fazer para o tribunal, tá? Um minutinho só para eu colocar o cabo aqui, porque está terminando minha bateria. Voltei. Estou de volta, gente, para mais perguntas. Se não tem mais perguntas, vocês têm um tempinho para fazer a atividade da semana passada, que vocês têm que me entregar até, eu acho que este final de semana, não é? Até sábado, né? Até sábado. Tá. É tranquilo o tempo até sábado? Eu posso deixar até